Senhor, Tu és um Deus grande, muito maior do que a nossa cabeça consegue mensurar, Senhor, muito maior do que a nossa mente consegue entender. O salmista disse que tentou contar os teus pensamentos e ele não conseguiu, pegou no sono. Inumerosos, incontáveis são os teus pensamentos, Senhor. Tu és muito grande. Mas a gente entende que pela tua graça e amor tu se revelas a nós, Senhor. E a palavra é um meio de revelação tua para nós. É um meio pelo qual a igreja é lavada, a igreja é polida, lapidada, Senhor. E nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti para mudar cada vez mais a nossa natureza, o nosso coração. Precisamos de Ti para aprender a como Te amar, Senhor, a como viver contigo, Senhor, a como dedicar, Pai, tudo que somos a Ti. Não somos capazes sozinhos da caminhada cristã, mas Tu és o Deus que nos capacita, Pai. O mesmo Deus que nos chama, Ele nos capacita. Então pedimos nessa manhã da tua graça novamente. Pedimos que o teu Espírito, que é o Consolador, mas que também está conosco, nos encorajando e ensinando, que ele seja o nosso guia. Que a tua palavra faça morada nos corações e que frutifique para a tua glória, Senhor. Nos ajuda nessa manhã, é o nosso desejo, a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. E vamos continuar hoje olhando para a história de Davi e fazendo algum paralelo com salmos escritos por Davi, para tirar lições para a nossa vida, lições preciosas do Senhor. E eu vou pedir que a igreja abra comigo a palavra lá em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 22. Desculpa, 21. 2 Samuel 21. A gente vai ler do verso 15, mas eu vou fazer um apanhado com os irmãos, mais ou menos, do que aconteceu da última mensagem para cá. A gente viu que a última mensagem, Davi estava em uma situação muito complicada, ele estava em fuga, a sua família estava sentindo o peso do pecado que o próprio Davi teve, né? Do pecado que o próprio Davi realizou. E o fruto da desobediência de Davi, como a própria Bíblia diz, como a própria profecia através do profeta Natan informou a ele, que a espada não se afastaria da sua família. E o peso da desobediência de Davi culminou com esses conflitos tantos em meio à sua casa. E a gente viu isso acontecendo através do incesto de Tamar. A gente viu isso acontecendo através da morte de Aminon. A gente viu isso acontecendo através da fuga de Absalão, do motim que Absalão, que era filho de Davi também, organizou como uma tentativa de vingar a irmã por tudo aquilo que aconteceu. E, de fato, os dias de Davi, a partir do momento onde ele adulterou com Batseba, onde ele programou e planejou a morte de Urias, onde ele pecou contra o Senhor que o tinha sustentado, apesar do Senhor ter derramado perdão sobre ele, o peso das consequências ecoou na sua casa e família e fez com que Davi se visse em um momento de muito conflito e sofrimento, né? Uma filha violentada, um filho morto, um filho rebelde. Davi pediu que na batalha contra Absalão ele fosse poupado. E a Bíblia diz que Absalão faleceu, morreu, e Davi pranteou, de modo que aquela guerra contra Absalão não parecia de fato vitória, não parecia que tinha sido vitoriosa. Nesse conflito do pai contra o filho, cerca de 20 mil pessoas morreram numa batalha nos bosques de Efraim. E em meio a essa aparente vitória, porque o inimigo, Absalão, tinha sido derrotado e morto, o rei que estava comandando as tropas contra Absalão, que era Davi, ele não encontrou nessa vitória paz. E é forte isso porque Davi era um homem de guerra. A gente vê a história de Davi, quantas conquistas, quantas batalhas. E ele se vê em mais uma batalha que, apesar de ter sido vitorioso, ele não sentia a alegria da vitória. A espada, que era amiga de Davi, aliada nele como defensora dos interesses do Senhor, pelo pecado e pelas consequências do pecado, ela pesou sobre sua própria casa, e a vitória e o julgamento do Senhor foi pesado. E nesse contexto, Davi foi vitorioso nos termos de guerra, e ele voltou a Jerusalém, e ele tinha fugido com medo de Absalão, porque o exército que Absalão conquistou para si era muito numeroso. E ele retorna para Jerusalém e ele volta a comandar o território lá de Israel como rei, formalmente. E as batalhas se continuam.
E hoje a gente vai continuar vendo um pouco das batalhas que sucederam a esse ambiente de caos familiar e de guerra e de contenda dentro da família de Davi. E a gente vê que, de fato, o Senhor, que é fiel à sua palavra, disse que sustentaria e conduziria Davi, e ele, de fato, continuou conduzindo e sustentando Davi em seu reinado e mantendo ele em meio a isso tudo. E aí a gente se depara aqui no capítulo 21 de Samuel, passados esses eventos, com um momento muito intrigante. Se a gente lembrar do início da vida de Davi, ele era um pastor de ovelhas, e o chamado do Senhor para Davi envolveu o Espírito do Senhor que foi colocado no seu coração. O Senhor escolheu Davi com essa missão de reinado. E Davi, enquanto estava naquele ambiente de batalha, levando provisões para o seu irmão, para os seus irmãos que estavam acampados para a guerra, ele viu um gigante se levantando contra não só o exército do Senhor, mas contra o próprio Senhor. E Davi, que era simplesmente um pastor de ovelhas no meio de vários militares, ele, quem é esse filisteu para falar do Deus eterno? Quem é esse homem para colocar em xeque as capacidades e os poderes do nosso Deus? E como o único que se levantou no meio dessa batalha contra Golias, o Senhor ali provou que estava com ele, e Davi venceu Golias pelo poder do Senhor. E isso ficou marcado, a gente se lembra, Davi foi aquele que derrotou o gigante, quando ninguém mais tinha coragem de dar um passo à frente para aceitar esse duelo. E vejam como o Senhor foi com Davi. Vamos ler agora o verso 15 do capítulo 21 de Samuel. Olha o que Deus fez no seu povo de Israel através do reinado de Davi, através das experiências que Deus deu a esse povo. No verso 15 do capítulo 21, eu vou pedir somente para mudar a versão. Eu acho que a minha é Almeida corrigida. Eu sempre acabo mudando, né, quando eu tô aqui, mas a revista é atualizada. Ara, por favor, Léo. E aí o verso 15 de 2 Samuel, capítulo 21, diz assim: de novo, fizeram... Almeida Revista Atualizada. De novo, fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado. Isbi-Benode descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de 300 ciclos e estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar a Davi, porém Abisai, filho de Zeruia, socorreu-o, feriu o filisteu e o matou. E então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Depois disso, houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzatita, feriu Asaf, que era descendente dos gigantes. Houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus, e Elanã, filho de Jaaré-Oreguim, o belemita, feriu a Golias, o geteu, cuja lança tinha haste como eixo de tecelão. Houve ainda outra peleja, essa foi em Gate, onde estava um homem de grande estatura, que tinha também em cada mão e em cada pé 6 dedos, 24 ao todo. Também este descendia dos gigantes. Quando ele injuriava a Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Então é muito interessante, meus irmãos, a gente vê no começo do livro de 1 Samuel a história de um menino que se levanta para lutar, como o único que se levantou, né, para lutar contra o gigante. E a gente vê aqui, próximo ao final de 2 Samuel, um Davi já rei, cheio de batalhas e de experiências de combate. E esse Davi, ele agora, como a própria palavra diz no verso 15, pelejaram contra os filisteus, mas ficou Davi muito fatigado. Aquele menino pastor que se tornou rei foi envelhecendo, sentindo o peso da batalha, e de modo que os homens disseram: Davi, tu não vais sair conosco em peleja, para que não se apague a lâmpada de Israel. Ou seja, para que o nosso rei
não seja morto em batalha. Aqueles homens entenderam que chegou o momento de Davi cessar e sair do fronte de guerra. E isso é muito emblemático, porque se não havia ninguém que tivesse se levantado para derrotar gigantes e para se colocar diante dos gigantes, a gente vê aqui, seguido a essa, digamos, aposentadoria da guerra de Davi, homens que se levantam e que derrotam gigantes. Mais de um. Então, a gente comparando o início da trajetória e do chamado de Davi, o Davi que sozinho, pela graça e pela força do Senhor, derrotou um gigante enquanto ninguém se colocava, a gente vê hoje um Davi que já foi rei, que já batalhou, que está cansado, que não aguenta mais a batalha, mas que o Senhor continuava com ele, e ainda que ele não pudesse se colocar, uma geração de homens que se levantaram pela força do Senhor estavam ali e os gigantes continuavam sendo derrotados. E isso é muito significativo, porque assim que a Bíblia nos traz esse trecho, Davi entoa um cântico, que é o salmo que a gente vai meditar hoje, o salmo de número 18. No capítulo 22 de 2 Samuel, esse salmo também está transcrito ali com pequenas alterações, mas a gente vai abrir a nossa Bíblia no salmo 18 e vai meditar sobre o que cantou esse homem de guerra em plena aposentadoria de batalha, se é que a gente pode dizer assim. O que é que Davi olhou para o Senhor e falou, e o que é que a gente pode aprender em meio a um homem que viveu tantas coisas, né, que sofreu tanto e que... Mas, inegavelmente, a mão do Senhor estava sobre ele. Então, meus irmãos, a gente observa aqui que haviam gigantes ainda, que Davi estava muito fatigado. O efeito do tempo não poupou Davi, não nos poupará, não poupará ninguém, o tempo continua passando. Mas esse processo de passagem do tempo, por mais que ele seja comum a todos, existe um tesouro aqui, que é permanecer com o Senhor quando a gente chegar no nosso dia e no nosso momento de descanso. É conseguir, assim como Davi, que foi um pastorzinho lá atrás, brigando com o gigante, hoje se tornar um rei e continuar debaixo da mão, da provisão e da dependência do Senhor. E quando a gente observa isso, essa longa caminhada de guerras, inegavelmente a gente pode, baseado em tudo que a gente já viu esses últimos domingos, em tudo que a Bíblia fala pra gente sobre a história de Davi, saber que a única causa de Davi não ter sido morto, destruído, foi a mão do Senhor sobre ele. Se não fosse o Senhor sobre Davi, a vida dele já teria sido retirada dessa terra há muito tempo. Quantas oportunidades que Davi teve nas próprias guerras de morrer. O ambiente de guerra, talvez porque a gente está imerso em paz na nossa geografia, ele parece muito distante de nós. A gente não entende o que é a guerra. A gente não entende o que é uma despedida definitiva toda vez que a gente dá tchau para nossa família. A gente não entende o que é a necessidade de um campo de batalha, a fome, a privação. A gente não entende o que é a ameaça da espada, a necessidade de superar os seus próprios limites físicos, mentais. Davi era forjado nesse campo de batalha. Isso era parte de quem ele era, mas ainda assim, se a mão do Senhor não estivesse sobre ele, ele não teria chegado até o fim. E quando a gente observa essa fragilidade, e digamos que Davi não é só uma pessoa que está se aposentando das guerras aqui, a gente pode dizer que Davi é um sobrevivente das guerras. Ele poderia ter morrido. O Davi que canta esse Salmo 18 é um Davi que sobreviveu. E antes de começar a leitura do Salmo, a gente precisa olhar para aquilo que Davi tem como identidade do seu ser. Antes do Salmo começar, acho que provavelmente não vai transmitir aqui na tela, mas o título desse Salmo é Ao Mestre de Canto, Salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras desse cântico no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e da mão de Saul. Provavelmente esse cântico do Salmo 18 era um cântico não pontual desse momento, mas Davi o cantou várias vezes ao longo de suas vitórias de batalha, e novamente, em meio à sua aposentadoria, seu fim de batalhas aqui, ele canta novamente ao Senhor. Mas o Davi que canta ao Senhor
não tem ou entendeu que de nada vale se colocar diante de Deus como um rei. Foi Deus que fez com que Davi fosse constituído rei sobre Israel. Foi o Senhor que colocou ele naquela posição. Então, o Davi que canta a vitória das batalhas e que louva ao Senhor pelas batalhas até agora, ele diz: aqui está Davi, o servo do Senhor. Nos parece, meus irmãos, que ao longo de toda essa trajetória de Davi, do início ao fim, ele nos ensina o quanto é importante a gente manter a nossa identidade e a gente se lembrar de quem a gente é. Davi sabia quem ele era. Ele era não só um sobrevivente de guerras, mas ele era um sobrevivente de guerras porque o Senhor sustentava. Então, Senhor, aqui quem fala não é Davi, rei de Israel. Aqui quem fala é Davi, o teu servo. Ele não era o rei de si mesmo. Ele poderia ser o rei de Israel. Mas ele não era o rei de si mesmo. Ele tinha sobre si alguém que era poderoso, que o sustentava e para o qual ele dizia: Senhor, eu sou um servo teu. E esse Davi que conhecia e sabia quem ele era e qual era a sua identidade, ele não ficou calado em relação a isso. Ele fazia questão de abrir a sua boca, de preparar sua mente e coração para erguer cânticos ao Senhor. Então, dois princípios que a gente tem antes mesmo de a gente ler o Salmo é que quem está falando aqui é um Davi que é um servo de Deus e que esse era o tesouro do seu título, o seu título mais precioso. Era o fato de que ele era um servo de Deus e um Davi que do começo ao fim de sua vida, ele não se cansou de erguer cânticos ao Senhor. E isso são princípios que a gente pode levar para a nossa vida hoje e para o nosso coração hoje. O fato da gente se lembrar quem a gente é em Deus e o fato da gente não perder numa sequer oportunidade de erguer ao Senhor cânticos. Existe um princípio que acompanha qualquer filho de Deus. E Cristo fala isso para a gente no Sermão do Monte, quando ele diz que bem-aventurados os que são pobres de espírito, porque eles verão a Deus. Deles é o reino de Deus. Eles verão ao Senhor. Um pressuposto para ver o Senhor é saber que, mesmo que ele seja o rei de uma grande nação, de que ele tenha várias e várias riquezas, de que ele tenha homens e exércitos ao seu redor, lutando bravamente e enfrentando gigantes, ainda assim, espiritualmente, ele dependia do Senhor para tudo. Do ponto de vista de coração, de espírito, de sustentação, ele sabia que ele era pobre, que ele precisava de Deus. E reconhecer isso é um tesouro, meus irmãos. Vamos ler o que a Bíblia fala em Isaías 12. Isaías 12, do verso 2 ao 3. Vou abrir aqui também. Olha que lição importante. Isaías 12 é o canto de louvor pela restauração de Israel. Verso 2 diz: Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Então, vê que interessante que a Bíblia está nos dizendo aqui em Isaías, que bate com o que a gente está aprendendo de Davi. O Senhor é a minha salvação. Eu confiarei, não temerei, porque Ele é a minha força e o meu cântico. E o Senhor nos chama, com alegria tirareis água das fontes da salvação. Então, além da nossa identidade, o fato da gente cantar e ter uma vida de louvor e de busca por cantar e reconhecer. Porque cantar, meus irmãos, é declarar algo, é reconhecer algo com as nossas vozes. A gente pode dizer que isso aqui não é uma lição para que você esteja cantando, necessariamente. Mas é que em todo tempo você possa bem dizer e falar para si, para os outros, quem é o seu Salvador, quem é a sua rocha, quem é a sua cidadela, a sua fortaleza. É um estímulo para que a gente continue cantando dessa verdade. E para que a gente cante, a gente precisa se aproximar, estar junto do Senhor. Quando a Bíblia diz assim,
tirareis água das fontes da salvação é tão emblemático porque é como se Deus nos convidasse a estar sempre perto dele. Não é um copo de água que vem do céu. Oh, como um anjo você vai beber essa água da salvação. O Senhor diz assim: venha perto, beba da água da salvação, esteja perto da fonte, esteja nesse ambiente onde você vai ser provido, onde o espiritualmente pobre vai ser enriquecido, porque é o Senhor que enriquece o que está espiritualmente pobre. E essa riqueza que eu falo não é uma riqueza material, mas é a riqueza da presença de Deus nas nossas vidas, é a riqueza de um coração fiel, é a riqueza de um espírito inabalável. O Senhor, ele é alguém que nos chama à intimidade, a cantar a Deus com intimidade, a declarar do Senhor com intimidade. Tem um vídeo, até indico para vocês verem, que é muito bom, assim. É uma série de cânticos de Guilherme Kerr, cantor aqui, né? Naquela página no YouTube do Canto das Igrejas. Belíssimas as músicas, belíssimas. Guilherme Kerr. E aí é interessante que em algum momento ele diz que ele fala, lembra da mãe dele que já tinha falecido, né? E ele diz que a devoção que ela tinha era motivo de muita inveja pro coração dele. Inveja no sentido de que, poxa, eu queria ter com Deus o relacionamento que minha mãe tem. Ele diz que até o fim da vida ela tinha uma cadeirinha de criança que botava do lado da cama. E ela se sentava naquela cadeirinha e orava a Deus todo dia. E ele diz que ela dizia assim: o Senhor é o meu amado. Que privilégio, meus irmãos. A gente tem esse privilégio hoje de poder nos dedicar ao Senhor, a poder mergulhar no Senhor em intimidade, a poder chegar ao final da carreira e manter sempre no nosso coração essa identidade que deságua em louvor, porque sabe que precisa do Senhor, porque sabe que é espiritualmente pobre, porque sabe que o Senhor, para os pobres de espírito, ele dá o bem, o tesouro mais precioso, que é a si próprio. E essa intimidade é algo que a gente quer e a gente precisa desejar, porque o Senhor não está distante de nós. Perto está o Senhor dos que o buscam. O Senhor está perto de nós. As fontes da salvação. O nosso amado. E de fato, aqui no Salmo 18, Davi, depois de refletir sobre isso e sobre esses pontos aqui que encabeçam essa declaração, ele diz no verso 1 do Salmo 18: eu te amo, ó Senhor, força minha. Que declaração bonita de intimidade, meus irmãos. Esse eu te amo não é o eu te amo que os hebreus usam, a palavra hebraica para simplesmente eu te amo, mas ele está falando de uma relação de intimidade, de proximidade. Senhor, eu estou contigo, estar contigo é precioso. Tu és o amado da minha alma. O verso 2, ele tem um... Quem não assistiu a aula de literatura e fé da Universidade da Vida, eu recomendo que assista, porque você começa a ter vislumbres da Bíblia e dos Salmos mesmo. Foi Vinícius que deu essa aula. E a gente consegue tirar uma coisa preciosa do verso 2 do Salmo 18. Vejam, as coisas se repetem com outras palavras. Então vamos lá. O verso 2 diz assim: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Então, o que é que acontece? O salmista diz assim, é poético isso, né? Era parte da poesia hebraica. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela e o meu libertador. Ponto. Agora ele vai dizer a mesma coisa de novo, só que ele vai mudar as palavras. Então, o que era o Senhor se torna o meu Deus. O que era a minha rocha, a minha cidadela, se torna o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo. O que era o meu libertador se torna a força da minha salvação. Então, o que Davi está fazendo, ele está falando uma coisa e está repetindo uma coisa. Mas tem uma lição preciosa para a gente tirar dessa repetição. Porque, por mais que a gente consiga olhar para a rocha, para a cidadela, para o libertador, para o rochedo, para o escudo, para a força da salvação, entender que ele está falando das mesmas coisas, o Davi que fala a primeira frase não é o Davi que tem o mesmo coração que está falando a segunda frase. Porque se antes ele olhava para Deus e dizia o Senhor,
Na repetição dos eventos, ele olha para Deus e diz assim: o meu Deus. Entendam? Se ele começa dizendo, o Senhor é a minha rocha, ele conclui dizendo, o meu Deus, o meu rochedo. Deixa de ser ele. O Senhor não é mais ele. O Senhor aqui é o meu Deus. Spurgeon vai dizer que a fé cresce à medida que nós a exercemos. A presença do Senhor conosco, a busca incessante pelo Senhor, Ele está perto de nós, a gente falou isso. O Senhor, que às vezes a gente lê a Bíblia, a gente ouve uma canção, a gente olha e parece tão distante de nós. E parece que essa não é a nossa história. A Bíblia parece que não é a nossa história. Parece que é uma narrativa sobre outras pessoas, de outros tempos, de outras coisas. Mas o Senhor que a gente lê, Ele está aqui. O Senhor, Ele, a gente precisa olhar para Ele e dizer, o meu Deus. E o Senhor nos dá essa graça. Vamos abrir em Oséias, capítulo 2. Um texto que fala sobre o Senhor indo de encontro a um povo idólatra. E ele traz uma mensagem de esperança para esse povo idólatra. Oséias capítulo 2, verso 23. Vou ler do 14 é muito, né? Vou ler do 21. Oséias capítulo 2, 21 ao 23. Ele olha para um povo que era desobediente, mas ele foi ao encontro desse povo. E ele dá essa promessa de vida para esse povo, dizendo assim: naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus. Algumas versões dizem assim: nesse dia falarei, diz o Senhor, falarei aos céus. E os céus falarão à terra, e a terra falará ao trigo, ao vinho, ao óleo. Só para mudar o obsequioso, para não ficar muito distante. Então, o Senhor falará aos céus, os céus falarão à terra, a terra falará aos frutos, e estes dirão, Deus semeia. Então, semearei Israel para mim na terra. Compadecer-me-ei da desfavorável. A que era não meu povo, foquem nisso agora. Deus está olhando para um povo rebelde e está dizendo assim: você, que o seu nome era não meu povo, por isso que está junto aí, eu direi, tu és o meu povo. E ele dirá, tu és o meu Deus. A salvação que Cristo nos dá é para nos fazer o seu povo. É para que Deus não seja somente o ele, mas é para que Deus seja o meu Deus. Aquele que era o não meu povo, eu direi, tu és o meu povo. E nós responderemos, tu és o meu Deus. Isso se repete em Jeremias 33, 38. A gente não precisa abrir. Mas a mesma frase se repete na reconciliação e na graça do Senhor sobre um povo rebelde. Vocês serão o meu povo. Eu serei o seu Deus. E vocês dirão, somos o teu povo. Então, o Senhor, que acompanhou Davi do começo ao fim de sua vida, ele nos chama para dizer que ele quer ser o nosso Deus. Que a gente perceba que o Senhor não está distante de nós, que ele não é alguém que está separado do nosso convívio, separado da nossa vida, como alguém que não se importa com a gente, mas ele é o nosso Deus. E a gente pode, pela fé, dizer isso, porque a gente não diz que o Senhor é o nosso Deus porque a gente definiu isso, mas é porque antes disso o Senhor disse que nós éramos o seu povo. O verso 6 do capítulo 18, ou do Salmo 18, ele diz que na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então esse Deus que busca estar perto de nós, ele diz que ele ouve ao nosso clamor. E talvez isso seja uma coisa que a gente ouve muito na igreja. Deus ouve a oração. Amém? Quem já ouviu isso alguma vez? Deus ouve a oração do crente.
Isso precisa deixar a gente assombrado, sem entender. Ele ouve e responde à oração do crente. Vamos continuar lendo, minha gente. Do verso 7, eu vou ler rapidinho do 7 ao 15. Só para a gente refletir numa coisa. Então veja, o Senhor do seu templo ouviu a minha voz, assim diz Davi para o Senhor, o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então, verso 7. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram os fundamentos dos montes, se estremeceram porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, fogo devorador da sua boca. Dele saíam brasas ardentes, baixou ele os céus e desceu, e teve sobre os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado pelas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridade de águas e espessas nuvens do céu eram seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Trovejou então o Senhor nos céus. O Altíssimo levantou a voz e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou seus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo pela sua repreensão, Senhor, pelo iroso resfogar das suas narinas. Olha que visão aterrorizante. Significa que Deus, ele é poderoso para pegar os montes que a gente acha que são coisas assim, e ele destrói os montes. O Senhor lança um raio do céu, imagina um raio no meio do Atlântico e se descobrem os fundamentos das águas, ou seja, um raio vem, bate na água e você vê o fundo do mar de um oceano Atlântico, digamos assim. Sabe qual é o mais assombroso? É que esse Deus, que é tão poderoso, tão grande, quando Davi clamou, no verso 6, na angústia, e invocou o Senhor, ele ouviu a sua voz. Talvez seja o mais assombroso. O mais assombroso não é que Deus é poderoso para fazer tudo. Ele é Deus. Ele é poderoso para fazer tudo isso. Mas esse Deus ouve a nossa oração. Esse Deus responde a nossa oração, se inclina para nos ouvir. Se inclina para me ouvir. Mais do que isso, olha o que o verso 10 do Salmo 18 diz. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Esse Deus grandioso não só nos ouve, meus irmãos. Ele nos pega pela mão. Quem está cantando isso é um Davi, é um homem de guerras. Sobrevivente. E ele livra-nos das muitas águas. Deus nos ouve e nos toma pela mão. Esse Deus poderoso que fez todos esses feitos. E isso talvez seja o mais assombroso. E o mais maravilhoso. O nosso Deus está perto. O meu Deus. Aquele que diz, me chamem de... Digam que vocês são meu povo. Senhor, tu és o meu Deus. Ele veio ao nosso encontro. E vejam que fica mais assombroso. Quando a gente olha para o verso 19 e o salmista diz que esse Deus que o tomou pela mão trouxe-o para um lugar espaçoso e livrou-me, porque se agradou de mim. Algumas versões dizem livrou-me porque me ama. Quem somos nós para receber amor desse Deus? Quem somos nós para receber não só a escuta, não só o inclinar, mas saber que o Deus poderoso, Criador de tudo, ele nos ama. Isso é assombroso, meus irmãos. Isso precisa nos trazer, nos deixar pensando. E esse homem que caminha com Deus, ele é diferente. Se a gente caminha com o Senhor com essa intimidade, se a gente olha para o Senhor e diz que Ele é o nosso Deus, se a gente o busca em cânticos, se a gente reconhece a nossa pobreza espiritual, se o Senhor que nos toma pela mão e nos ama, nosso coração não consegue ficar igual. É natural que a gente precise responder a isso. E vejam, Davi era rei. O que é que Davi pode oferecer a Deus?
por tantos benefícios. Ele era talvez a pessoa que mais podia oferecer alguma coisa do ponto de vista material, né? E o que é que ele podia oferecer ao Senhor? Olha o que ele diz no verso 20: O Senhor me retribuiu segundo a minha justiça e recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. E aquilo que o Senhor, que Davi podia oferecer para o Senhor de mais precioso, era a sua obediência. Era a pureza do seu coração. Era um caminho de santidade, um caminho de paz, um caminho de busca por pureza, obediência. Nas guerras travadas na vida e no coração, a obediência e a pureza não podem ser negociáveis. A gente não pode negociar. Ganhar uma batalha em troca de nos corromper, de abandonar os preceitos desse Deus que nos acolheu e que nos resgatou. Isso não é negociável, meus irmãos. A gente não pode barganhar com a pureza. Eu gosto. Tem um vídeo que Sproul fala sobre Ananias e Safira. E é tão interessante porque ele diz que às vezes a gente se choca tanto com Ananias e Safira, né? Porque de onde a gente tá olhando a história, a gente tem uma similaridade maior com eles. A gente, poxa, Senhor, foi errado o que eles fizeram, mas será que precisava morrer? Só porque eles mentiram? Ou a gente olha para o rapaz que tentou segurar a arca que ia cair, que morre quando ele toca na arca, e você fica assim, poxa, mas precisava, Deus. E isso é natural a gente pensar assim, porque a nossa visão da santidade de Deus, ela é muito incompleta. A gente conhece partes, a gente conhece pouco ainda o quanto Deus é santo. Porque quando Isaías chegou naquela visão e viu um trono grande, cheio de serafins, e o Senhor falou com ele, a única coisa que ele conseguiu dizer é: Quem sou eu, Senhor? Eu sou um homem impuro, de lábios impuros, no meio de um povo impuro. Ele olhava para o Senhor naquele trono e ele só conseguia entender o quanto ele era indigno, o quanto ele era sujo. O nosso Deus é muito santo, meus irmãos. A Bíblia diz que quando o Senhor retornar, a gente vai conseguir se alegrar no seu julgamento. Imagine a dor de um pai que tem um filho que não ama o Senhor. A dor de um filho que tem um pai que não ama o Senhor. A dor de ter um irmão que não ama o Senhor e que não vá viver com o Senhor para sempre. E a gente sofre nisso hoje, né? Mas o que a Bíblia nos diz é que quando a gente enxergar a Deus e a pureza e a santidade de Deus, a gente vai ser capaz de se alegrar no seu julgamento. Não tem como chegar onde Davi chegou negociando a pureza. Olha o que aconteceu quando ele adulterou e matou. Que pesado. Sua família destruída. Um rei que governava o reino, mas que tinha a sua casa quebrada. E é por isso que Cristo diz assim: se o teu olho te faz pecar, arranca-o fora. Porque é melhor estar sem um olho do que ser lançado ao inferno. Se o teu braço te faz pecar, arranca-o fora. Porque é melhor estar sem um braço com o Senhor do que com os dois braços no inferno. E como, meus irmãos, a gente vai ser puro? Porque a Bíblia diz que não há um justo, não há um sequer, não há quem faça o bem. Não deveríamos ser sequer capazes de escolher o bem. Mas o Senhor que nos encontrou e que nos estendeu a mão, Ele nos tomou também. E Ele nos deu uma arma excelente para lapidar o nosso coração, que é a palavra. 22, verso 22. Porque todos os seus juízos me estão presentes. Não afastei de mim os teus preceitos.
também fui íntegro e me guardei da iniquidade. Retribui, Senhor, conforme a pureza das minhas mãos. Que a gente nunca, meus irmãos, nessa caminhada na terra, do começo ao fim das guerras, do começo ao fim das nossas vidas, que a gente nunca se afaste do Senhor e que a gente sempre tenha debaixo do braço e no coração as suas palavras. Elas são a ferramenta que nos lapida. A palavra de Deus, ele é espada de dois gumes que penetra no coração. Às vezes você não sabe que você está pecando contra Deus. Às vezes a gente sabe e peca. Mas às vezes a gente não sabe. E o que a Bíblia diz é: olha, minha gente, olha o que esse cara fez. Isso aqui é pecado. E você olha e diz assim: isso aqui que ele fez é pecado, mas eu faço também. É. Então você está pecando também, se arrependa. E vejam que interessante. Olha a construção desse cântico. Quando ele olha para o fato de que o Senhor responde à sua pureza e ele diz que a palavra está debaixo do braço dele, ele parece perceber realmente que mesmo assim é difícil ser santo como o Senhor é santo. Mas o verso 27 diz: porque tu salvas, Senhor, o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Então, no fim das contas, meus irmãos, apesar de todas essas armas, o que nos sustenta em meio à caminhada de santidade é o Senhor. Os olhos altivos, eles não conseguem permanecer. Não acho que você consegue sozinho vencer as lutas. Não acho que você consegue manter o seu coração puro pelas suas próprias forças. Porque o Senhor salva o povo humilde, que sabe que não consegue. Senhor, eu preciso de ti. O Senhor que ouve e que nos resgata, e que nos toma pela mão, e que nos quer santos, ele também nos quer atentos à sua voz, humildes, desejosos de aprender com o Senhor. E olha como o Senhor responde a isso, 28. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, Senhor, o meu Deus, olha o que ele faz. Ele derrama luz nas minhas trevas. Filho, há impureza no teu coração, mas olha a luz aqui, ó. Enxerga, muda, se arrepende. O caminho do Senhor é um caminho de santidade. E quem é Deus senão o Senhor, meus irmãos? E ele volta e olha o que ele faz. Ele volta para o começo. Ele conclui que ele sozinho não consegue ser puro como o Senhor exige, mas ele sabe que o Senhor sustenta aquele que o busca. E ele olha para isso e ele continua se maravilhando em Deus. E ele no verso 31 diz: pois quem é Deus senão o Senhor? Quem é rochedo senão o nosso Deus? Só nele a gente pode permanecer firme nesse mundo. Nas guerras da vida e do coração, não só a gente precisa permanecer puro, mas a gente precisa permanecer sempre em dependência de Deus. Senhor, não me faça dar um passo sequer, se a tua presença não estiver comigo. Dependente do Senhor. E os versos que se sucedem, eles falam sobre a resposta de Deus para essa pessoa que depende dele. Do verso 32, eu vou ser mais direto, por conta do horário também, mas no verso 32, o Senhor mostra que esse homem que depende dele, ele será fortificado e aperfeiçoado. No verso 33, ele será impulsionado. No verso 34, ele será preparado, firmado. 35, protegido, sustentado, engrandecido. Esse é o homem que depende do Senhor para tudo. E esse Deus, ele nos dá a vitória. E eu creio que o nosso objetivo é poder chegar ao final de uma guerra vitoriosos. É poder chegar ao final de um confronto sabendo que nós conseguimos, que nós não caímos mortos, mas que permanecemos vivos. E os versos seguintes, do 36 ao 44, a gente vê a vitória que o Senhor promove. E o Senhor, de fato, dá vitória ao servo fiel que caminha com ele. O verso 46 diz: vive o Senhor, bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos.
O Deus que me livrou de inimigos. Sim, tu que me exaltaste acima dos adversários e me livraste do homem violento. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios ao Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É interessante porque eu confesso para vocês que as primeiras vezes que eu li esse texto e esse versículo, glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, no fim de uma vitória, ele foi vitorioso. No fim da vitória, parece meio triunfalista, né? Como se ele fosse chegar aos povos inimigos e dizer assim, ó, Deus me salvou. Como se fosse uma maneira de dizer, vocês não servem a Deus, ele não salvou vocês. Deus me salvou. Me pareceu como se fosse um cântico de triunfo. Davi era um rei que caminhava com Deus. Mas ele, enquanto rei, ele tinha muitas limitações, a gente sabe. Mas da sua semente veio um rei que não foi falível como Davi foi. Que não pecou. Não se afastou dos caminhos do Senhor, que foi puro. Que caminhava junto com Deus. Que se dizia servo do Pai. Alguém que o Senhor, Deus, conduziu nessa terra. Fruto da herança de Davi. E esse foi Jesus. E se antes eu achava que o verso 49 era um cântico de triunfo, na verdade, meus irmãos, é uma ordem para que a gente pregue desse Deus que nos deu vitória. Sabe onde se cumpriu? Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios ao Senhor e cantarei louvores ao teu nome. Vamos ler Romanos 15. Aqui Paulo fala sobre como o Senhor começou a ser pregado entre os que não eram judeus, entre os gentios. E Romanos 15, verso 7, diz assim, ó: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade, para confirmar as promessas feitas aos vossos pais. Então, ó, Cristo ele foi enviado para cumprir esse papel de ser um representante nosso. Para quê? Para confirmar tudo aquilo que foi dito de promessa no passado. Mas o verso 9: e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Cristo foi a pessoa que entre os gentios mais conseguiu erguer cânticos a Deus. Foi através da vida, da morte, da ressurreição de Cristo que aqueles que não conheciam a Deus ouviram do quanto ele é poderoso para dar vitória, meus irmãos. E essa vitória que a gente está aqui buscando não é uma vitória na vida, vencer na vida. Um jatinho, trabalhando um pouco, ganhando muito. Não é isso, essa não é a nossa vitória. A nossa vitória é chegar à nossa aposentadoria permanecendo fiéis. A nossa vitória é saber que o Deus que é tão poderoso nos ouviu, nos tomou, nos cuidou, nos apacentou, nos conduziu, nos supriu, nos livrou, nos fortaleceu. E isso Davi conseguiu fazer por si, a trancos e barrancos e com muito tropeço. Mas Cristo, em sua morte e ressurreição, ele nos oferece esse caminho. Pela morte e ressurreição de Cristo, nós somos chamados a desfrutar desse caminho de vida e de paz. E nós somos chamados a proclamar entre os gentios essas verdades. Piper diz, tem um livro chamado Firmes, onde alguns pastores eles falam sobre temas relacionados à perseverança. Precisamos, né? Sempre, todo dia. E ele tem um capítulo chamado Envelhecer para a Glória de Deus, que foi escrito por Piper. Ele diz o seguinte: há várias maneiras de morrer, mas também há várias maneiras de se viver antes de morrer. Envelhecer para a glória de Deus significa usar toda a nossa força, percepção, capacidade de ouvir, mobilidade, sabedoria, recursos para magnificar a Cristo e, com essa alegria, servir as pessoas.
A gente precisa ouvir esse texto e entender que todos esses benefícios do Senhor não podem se encerrar em nós. Foi por mim, me guiou, me livrou, eu tô salvo no final, tá tudo bem, permaneci fiel. Mas aquele que ama ao Senhor, ele precisa fluir. Ele precisa fazer com que o seu coração seja um ponto pelo qual o Senhor pode impactar vidas. O testemunho de vitória não é o meu testemunho de vitória, porque eu não tenho forças para vencer. Mas é o testemunho de um Deus que é vitorioso e que grandes coisas fez por mim. E eu preciso que você saiba que há um Deus que é poderoso. E se ele fez isso por mim, ele pode fazer por você. A gente quer concluir a nossa carreira cantando esse cântico, meus irmãos. De um Deus que nos sustentou, que nos amou primeiro, e de um Deus que nos dá essa graça de poder proclamar a todos que Ele é aquele pelo qual a gente é salvo e que Ele é o caminho único, a verdade e a vida. E o Senhor, Ele, como a gente ouviu, Ele ouve o nosso clamor. Vamos orar? Se você pudesse colocar de pé.